bem? Seja bem-vindo a este canal, onde nós compartilhamos um pouquinho da palavra do Senhor. Bom, sem mais delongas, prazer, Simone Souza, e eu já te convido a se inscrever neste canal, ativar o sininho, porque sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser notificado pelo YouTube, ok? E também não deixe de deixar o seu joinha aqui. Bom, não sei se você já viu o título, mas de acordo com o título aqui, nós vamos estar abordando um pouco do tema constância e oportunidade. É algo que o Senhor ministra muito no meu coração nesses últimos tempos. Mas antes de tudo, eu te convido a me seguir lá no Instagram, porque eu compartilho com você um pouco mais do meu dia a dia, falo um pouco sobre maternidade, um pouco sobre o templo do Espírito Santo, como, por exemplo, eu comecei a ir na academia, vai fazer um pouco mais de um ano, não, vai fazer um ano especificamente. Comecei a correr alguns tempos aí, e então compartilho tudo lá no Instagram com você. Então, se você quer ficar um pouquinho juntinho, coladinho comigo, é só ir lá no Instagram que eu estou lá, por lá todos os dias, ok? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, eu compartilhei aqui, falei com você, mencionei para você anteriormente que eu estou cuidando do templo do Espírito Santo, aonde eu comecei a correr, comecei a academia, mas o meu principal objetivo na corrida, gente, era correr 5 km. E eu não saí dos 3. Ai, meu Deus, não saí dos 3 km, mas calma lá. E a minha pergunta foi assim, por que eu não consegui sair dos 3? Por que eu não tô conseguindo sair dos 3 km? E a resposta foi o quê? Você tem sido persistente? Você tem tido uma constância sobre este processo, Simone? Porque se a gente analisar muito bem, gente, faz um tempo já que eu tô tentando correr esses 5 km. Mas no meio desse processo eu tenho parado, tenho voltado, tenho parado, tenho voltado, tenho parado, tenho voltado, tenho parado, tenho voltado. Mas o problema aqui não é a falta de capacidade em correr esses 5 km, mas sim a falta de persistência. Talvez, tá, você esteja passando por algo similar, algo parecido, e até mesmo tenha perguntado ao Senhor, por que aquela pessoa tem conseguido e eu não? O que me falta? Ou até mesmo você tem falado assim, Deus, será que o Senhor gosta mesmo de mim? Porque eu tenho jejuado, tenho orado, tenho clamado, tenho buscado, tenho feito por onde, mas nada tem acontecido, Deus, e aí? Mas a verdade é o quê? Que a resposta é simples. Você tem tido constância? Você tem persistido naquilo que Deus confiou nas tuas mãos? No meu caso, Deus falou assim, Simone, vamos cuidar do templo do Espírito Santo, minha filha? Porque depois você vai querer segurar na minha mão e o pessoal vai colocar a culpa em mim. Não é bem assim, não. Você não cuidou do templo do Espírito Santo. Então, vamos se movimentar? Então, resolvi me movimentar, cuidar do templo do Espírito Santo. É claro que a corrida é o cardio, né, gente? Cuidar ali do coraçãozinho, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o Senhor me fez lembrar da palavra que diz assim, lá em Mateus 5:45. Vou olhar aqui para baixo porque eu vou dar umas referências para vocês e eu preciso ler certinho, ok? Então vamos lá. Mateus 5:45 diz assim: a palavra diz que Deus faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e envia chuva sobre o justo e o injusto. Ou seja, a provisão e a oportunidade chegam para todos. Mas somos nós que decidimos se vamos desfrutar da chuva ou não. Somos nós que escolhemos ser constante no que Deus chamou para fazer. Somos eu e você que decidimos desfrutar da chuva. Somos nós, eu e você, melhor dizendo, que decidimos se vamos querer ser constante ou não. E aí, Deus me trouxe 3 pontos neste meio desse processo, que está um deles lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo que fizer, faz de todo o coração. Bom, neste meio desse processo de correr ou não correr, nós sabemos que hoje está muito alta esse negócio de corrida, né? E aí a pergunta é o seguinte: o meu coração está voltado em alimentar o meu ego ou está voltado
em ter status. Qual que é a verdadeira intenção do meu coração em correr esses 5 km? Ou eu estou fazendo isso de todo o meu coração para de fato cuidar do templo do Espírito Santo? Então eu preciso te fazer essa seguinte pergunta: você está buscando o objetivo que Deus confiou, melhor dizendo, você está buscando de todo o teu coração aquilo que Deus propôs em tuas mãos, confiou em você, os seus objetivos que você tanto almeja, você está buscando eles de todo o teu coração? O segundo ponto que o Senhor ministrou em meu coração está em Gálatas 6:9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Deus está me falando o seguinte, Simone: para tudo tem o seu tempo, mas no meio do processo você precisa ser persistente. Não desista, porque senão você não vai colher o fruto. Se eu não tivesse parado tanto, talvez eu estaria correndo mais do que 5 km. E outro ponto também, neste versículo, o Senhor me fez lembrar de uma história que você sabe, e eu sei que você sabe, que diz assim: olha, eu sou coxa aqui, uma pessoa é coxa, o homem é coxo, e estava à beira do tanque de Betesda há muito tempo, e ali diz que quando o anjo descia, o primeiro que caía, ele era curado. E aí chegou um certo homem para ele e falou assim: e aí, o que tá acontecendo contigo aí, moço? E aí ele pegou e falou assim: eu tô esperando alguém me colocar lá, porque o anjo desce e é curado. Então ele tava buscando algo, ele tava buscando uma cura. E muitas daquelas pessoas que estavam naquele mesmo lugar de cura com ele, estavam buscando o mesmo objetivo que ele. Porém, ele dependia de outras pessoas, dependia de uma pessoa colocar ele lá porque ele era coxo, né? Mas chegou a solução do problema dele, chegou a oportunidade para ele. E se ele tivesse desistido, né, lá atrás, eu não vou mais nesse tanque, eu vou embora, ele não teria colhido o fruto dele, que era a cura. Então, a oportunidade chegou até ele e falou assim: cara, não precisa disso não, eu tô aqui, vou te curar. E ele foi curado, né? Jesus curou ele, sem precisar entrar no tanque. O que a gente percebe nessa história é que muitas vezes a gente se encontra na mesma situação que outras pessoas, estamos no mesmo lugar que essas outras pessoas estão, em busca de cura, estão orando, jejuando, clamando, buscando, enfim, estão fazendo tudo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, mas nós recebemos a nossa oportunidade, a solução do nosso problema de maneira diferente da outra pessoa. Então eu quero deixar essa alerta aqui para você: não olhe para o jardim do outro, não olhe para outras pessoas, olhe para aquilo que Deus mandou você olhar. E o primeiro ponto que ele fala aqui para você: tenha paciência, que no tempo certo você vai colher, mas eu preciso que você não desanime, persista, continue, porque só assim você vai colher o seu fruto. Só assim, Simone, você vai conseguir correr os 5 km. Então eu quero te convidar neste momento, a se autoanalisar. Primeiro ponto: aonde está o seu coração? O seu coração está voltado em alimentar a tua carne, o teu ego? Está voltado em buscar um status, porque a sociedade, o mundo dita isso? Ou você está preocupada em fazer a vontade de Deus? O seu coração está voltado para o Senhor? Está voltado em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Eu quero que você analise esse ponto. Assim como você está respeitando o tempo, continuando fazendo bem, continuando fazendo aquilo que o Senhor tem te orientado a fazer, você não tem desanimado, porque um dos pontos é: não desanime, persista, persevere, vá em frente. É isso que o Senhor me chama e te chama. No meio do processo, não desanime, respeite o tempo, que no tempo certo você vai colher o fruto. Terceiro e último ponto aqui, eu quero te dizer lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Corri a carreira que me foi proposta, que nos orienta a correr com perseverança, deixando de lado tudo que nos atrapalha.
Ei, o que tem atrapalhado você hoje? Será que é o uso indevido das redes sociais, o consumo indevido das redes sociais? Você tem consumido coisas que, ao invés de trazer luz para você, luz para os seus olhos, entendimento, ouvido e fala, tem trazido você com um olhar, tem feito você ter um olhar de pessimista, tem feito você entender as coisas de forma negativa. Você precisa analisar, bem como com quem você tem andado. Será que essas pessoas que você está andando têm apenas sugado a sua energia, deixado você com um sentimento péssimo, deixado você lá para baixo, ou tem te impulsionado a alcançar coisas novas, buscar coisas novas, ou a entrar em águas mais profundas com o Senhor? Você precisa analisar todos esses pontos. Analise, você tem colocado todo o teu coração, você tem respeitado o tempo e tem melhor dizendo, tem respeitado o tempo e tem persistido naquilo que o Senhor propôs nas tuas mãos. Você tem se afastado daquilo que te atrapalhe, seja os pensamentos, pessoas, tecnologias. O que você tem feito com isso? Então, quando o obstáculo vier, quando tudo parecer que não tem mais saída, eu te convido a perseverar, a continuar. Se Deus mandou você ir, se Deus confiou essas coisas na sua mão, se Deus acendeu esse objetivo no teu coração, persista, continue. Porque Deus está falando, vai filha, vai, pode ir, eu tô contigo, persiste, não pare. Se você quer o seu objetivo, a chave é persista, tenha constância. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o teu lar. Continue perseverando, não para no meio do caminho, porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua vida é grande. Aproveita a chuva, aproveita o sol, aproveita as oportunidades que Deus tem colocado em tua vida. E lembre-se, você é capaz. O que te falta é perseverar.